Foi. Vamos lá, gente. Clima. Como é que é o clima japonês? No Japão tem uma pequena diversidade climática, ou seja, tem poucos tipos de clima no Japão. Professor, mas o que principalmente explica isso? Vamos lembrar do que eu já falei em muitas aulas, né, que vocês já viram nos outros anos também. Conforme a latitude aumenta, se diminui a insolação solar. Quanto mais próximo da linha do Equador, ou seja, quanto menor a sua latitude, mais quente, porque a radiação solar bate perpendicularmente nessa porção do globo. Agora, conforme você se afasta dessa linha do Equador, ou seja, as latitudes vão aumentando, os raios solares meio que vão inclinando, beleza? O que explica, inclusive, algumas regiões do Polo Norte, né, regiões árticas, não existirem momentos que ficam sem luz solar. Por quê? Porque é a região mais distante dessa zona de insolação. Os raios solares têm que se inclinar muito, beleza? Então, o que isso quer dizer pra gente? Que quanto maior for a extensão de um país, quanto mais latitudes a extensão desse país pegar, mais variedades de climas esse país terá. Quer um exemplo? O continente americano, que é o continente mais expressivo do ponto de vista latitudinal. Ele abarca tanto países que estão em latitudes muito baixas, como o próprio Brasil, até países que estão em latitudes muito altas, como o Canadá. Ou seja, quanto mais extenso do ponto de vista latitudinal, maior variedade de climas esse país ou esse continente apresentará. Beleza? E o Japão, como é pequititinho, ele apresenta uma menor presença de climas, tá? Óbvio que não é só a latitude que vai influenciar nos climas de uma região. Temos também massas de ar, temos correntes marítimas, temos barreiras orográficas, que basicamente são barreiras feitas por relevo, tá? Então, existem outros elementos aí que vão atuar em conjunto, mas a extensão latitudinal é fundamental para ter uma diversidade climática, beleza? E como o Japão é pequitito, ele tem uma pequena diversidade climática. Show? Aqui, ó, pequeno alongamento latitudinal, sujeito à ação de massas de ar oceânicas. Olha só que interessante, ressaltando isso aqui. O Japão é pequenininho, tem uma baixa diversidade climática, porém, ele também sofre a influência de massas de ar oceânicas. E adianto, não só massas de ar, tá? Como também correntes marítimas. Olha só, ele apresenta 3 tipos climáticos. O clima frio ao norte, temperado oceânico no centro e subtropical ao sul, beleza? E aqui, ó, todos esses climas sofrem a influência de correntes marítimas quentes e frias, mas o relevo montanhoso. Eu acabei de apontar para vocês que um dos fatores que são muito importantes para o condicionamento, para a formação de climas, também é o relevo. Então, o Japão tem esses tipos de relevo esses 3 tipos de climas, por conta dos fatores. Primeiro, o fator latitudinal, que ele é pequititinho. Segundo, por conta da ação de correntes marítimas quentes e frias. Por conta do relevo montanhoso e também por conta da ação de massas de ar, tá bom? E aí, quando a gente olha para esse elemento do relevo montanhoso, o que nós temos? Chuvas orográficas, que são aquelas chuvas que se formam a partir dessas barreiras orográficas, como o próprio nome já diz. Professor, mas eu não me lembro o que são chuvas orográficas. Lembra rapidão? Lembro. É o seguinte, você tem uma estrutura de relevo muito alta. A massa de ar, que basicamente é uma nuvem, vamos botar assim para poder simplificar, facilitar o entendimento. A massa de ar, que é uma nuvem, quando ela encontra uma estrutura de relevo, ela não atravessa, ela não é Gasparzinho, ela não é um fantasma. Ela sobe essa estrutura de relevo e conforme ela vai subindo, ela vai sendo resfriada. E já vimos em outros momentos que conforme nós vamos aumentando a altitude, nós temos uma menor presença de gases atmosféricos, dentre eles o próprio oxigênio.
E uma das funções desses gases é justamente reter o calor. E se você tem uma menor presença desses gases, significa que você tem uma menor retenção de calor. Logo, quando a massa de ar vai subindo, ela vai sendo resfriada. E ela vai sendo resfriada, e também já é sabido que massa de ar frio tem menor capacidade de retenção de vapor d'água. E se ela está sendo resfriada e ela tem menor capacidade de reter a umidade que está dentro dela, isso significa que vai acontecer o quê? Chuva. Vai acontecer chuva. E essa chuva que ocorre por conta justamente de todo esse processo de encontro de uma massa de ar com uma estrutura de relevo é o que nós chamamos de chuva orográfica. Tranquilão? E aqui isso explica uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a costa oriental japonesa é mais úmida do que a costa ocidental. Tem um mapinha muito interessante que vai mostrar isso pra gente daqui a pouco. Agora vamos falar um pouquinho sobre a vegetação, que é o seguinte: a maior diversidade florestal em proporção ao tamanho do território da Terra é o Japão. Está presente no Japão. Professor, como assim? Não entendi. O Japão não é pequenininho? O Japão é pequenininho, tem pouca variedade climática, o que daria a entender que a vegetação é pequenininha ali também. Sim, isso é que acontece. Ele é considerado o país com a maior diversidade florestal em proporção ao tamanho do território pelo quê? Porque ele é muito piquitito. Só que a pouca floresta que ele tem ali dentro, ele mantém preservada. Percebem? Ele é um país muito pequititinho, mas o pouco de vegetação que ele tem está preservada, a maior parte. Ou seja, ele é o território, ele é o estado, ele é o país com a maior diversidade florestal em proporção ao tamanho do seu território por conta disso. Ele olhou e falou assim: bom, eu tenho essas florestas aqui, vou preservar a maioria. E a partir disso ele conseguiu ter esse posto, né? Mas uma das coisas que são fundamentais, além dessa própria, da própria necessidade de se pensar de maneira ecológica com relação às suas florestas, também temos que o relevo do Japão é montanhoso, o que foi fundamental para a preservação dessas grandes paisagens vegetais. Porque se essa floresta está em uma região montanhosa, isso significa que será mais difícil para alguma pessoa subir até lá, desmatar e utilizar essa floresta de maneira econômica. De maneira econômica não, de maneira para a economia. Né? E economia eu falo de grana, ou seja, devastar para conseguir dinheiro. Né? Então, como essas florestas estão em uma região alta, tornou-se difícil para que o homem subisse até essas regiões e promovesse um processo de devastação. Então, esse relevo montanhoso foi fundamental para que essas paisagens vegetais se mantessem preservadas no território japonês, tá bom? Óbvio, dificulta a interferência humana. Mas vamos ver que tipo de florestas são essas. A primeira floresta é uma floresta temperada. Destaque para o pinheiro, que é a principal espécie vegetal dessa floresta. A segunda floresta, o segundo tipo de florestas, são as florestas subtropicais e tropicais, que vão ali estar dispersas de acordo com a porção do Japão em que nós estamos falando. E aí nessas florestas nós damos destaque aos bambuzais, tá bom? Inclusive são um elemento cultural muito presente no Japão. Agora a hidrografia do Japão. Hidrografia, obviamente, estou falando de rios. Os rios do Japão são rios de pequena extensão de montanhas. Gente, 70% do Japão é montanha. Logo, os rios japoneses serão rios de montanha, tá? E o Japão é piquititinho. Logo, os seus rios também serão piquititinhos, tá? É isso. Então são rios de pequena extensão e de montanhas. Tranquilo, né? Por conta do relevo. Porém, tem águas velozes, o que dificulta a navegação. E aí, fazendo uma revisão disso, por que as águas dos rios japoneses são velozes? Pelo seguinte,
conforme você aumenta a declividade do relevo, ou seja, conforme o relevo é assim, é uma encosta inclinada, mais rápidas são as águas desses rios. Maior é a vazão, que a gente chama, né, na geografia, desses rios. Por quê? Pela gravidade. Está inclinado, não está? Ó, desceu. Está explicado. Beleza? Numa região mais plana, aí a água começa, né, a ter uma velocidade menor. Tá? Mas, como 70% do relevo do Japão é de montanhas, e montanhas com altitudes bastante significativas, e os rios são de montanhas, isso explica por que essas águas são tão velozes, tá? Por conta da declividade desses relevos. E óbvio, dificulta a navegação, né? Se a água é rápida pra caramba, uma vazão muito significativa, para você navegar ali é difícil. Porém, ainda assim, os rios são intensamente utilizados para a irrigação das plantações, ou seja, é difícil de utilizar esses rios. Como que eu vou utilizá-los? Para irrigação das plantações. Então, irrigação é uma utilização para as águas desses rios que o Japão desenvolve, além do transporte. O transporte. É difícil navegar ali, mas a partir da tecnologia, o Japão consegue, mesmo com todas as dificuldades, como está aqui no nosso slide, desenvolver um transporte ali, não só de pessoas, como principalmente de produtos. Tá bom? É necessário se utilizar desses rios para a fluidez dentro daquele território, para o transporte de produtos. Então, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as dificuldades geológicas naturais presentes no território japonês, ele consegue utilizar os seus rios, que são rios de montanhas e rios de pequena extensão, para irrigação de suas plantações e para o transporte, principalmente de produtos. Tá bem, gente? E como que ele faz isso? Tecnologia, tá? A resposta do Japão para todas as suas adversidades naturais é o uso intensivo de tecnologia. Aqui são dois mapinhas bastante interessantes para a gente. Só para a gente olhar rapidamente, né, a distribuição do plantio japonês, beleza? E a distribuição das florestas, que daqui a pouco a gente vai ver o mapa físico do Japão. A gente vai ver que basicamente esses pontos verdes estão localizados em regiões montanhosas, tá? Que bate totalmente de encontro com o que a gente vinha falando até agora. E do outro lado nós temos um mapa muito legal, muito interessante, que ele vai tratar das chuvas japonesas. Mas por que eu trouxe ele? Pelo seguinte, percebam aqui, ó, essas setinhas. Essas setinhas representam ventos frios e secos, tá? E aqui nós temos uma corrente marítima quente. Vou falar dela daqui a pouquinho. Mas junto desses ventos frios e secos, nós temos uma corrente marítima fria passando nessa região. E essa daqui, ó, é a costa ocidental japonesa. E essa daqui é a costa oriental. E o que nós temos nessa costa oriental? Nós temos os ventos úmidos, que basicamente são os ventos de monções de verão. Então, na costa oriental, nós temos os ventos de monções, que são ventos extremamente quentes e úmidos, são massas de ar quentes e úmidas. E temos também a passagem de uma corrente marítima quente nessa região, que é a costa oriental japonesa, tá? Além dessa corrente marítima quente que passa aqui. Há uma corrente marítima fria, mas, cara, não tem como competir com as monções. Literalmente não tem como competir. Monção é uma parada muito sinistra. É uma quantidade, é uma massa de ar, né, quente, úmida ou fria e seca, como acontece do outro lado, na costa ocidental, muito expressiva, muito significativa. Então não tem como bater de frente. Então você tem monções nessa porção oriental, mas
correntes marítimas quentes. O que explica o que eu falei há pouco tempo atrás, que é a costa oriental japonesa ser mais úmida do que a costa ocidental, que está sujeita a ventos frios e secos, que a gente pode chamar de monção de inverno, além de uma outra corrente marítima fria que passa nessa região. Beleza? O que explica justamente aquela frase que nós falamos, né, em alguns slides anteriores. Tá bom? Continuando a nossa aula, temos aqui que a hidroeletricidade é responsável por 1/3 da energia consumida. Como a hidroeletricidade se desenvolve a partir da queda d'água, ela precisa estar alocada em regiões que tenham um relevo mais acidentado para que ocorra essa queda d'água e haja o processo de desenvolvimento de energia. E a gente já viu que o relevo japonês é acidentado e que o Japão empenha muita tecnologia. Bom, ele usa o útil ao agradável e se utiliza muito da hidroeletricidade como uma fonte energética. Tanto que 1/3 de toda a energia consumida no país vem da hidroeletricidade, tá bom? Além disso, o Japão dá grande importância à variedade de peixes que existem ali nos seus rios. Por quê? Porque, dentre outros pratos da culinária japonesa, eles se utilizam desses peixes para a produção do sushi. E o sushi é um elemento muito importante do ponto de vista cultural, mas não só pelo ponto de vista cultural, como também é responsável pela popularização da culinária oriental no Ocidente, que é onde nós estamos. Vocês percebem isso? Como que há um aproveitamento muito inteligente dos recursos disponíveis, por mais que eles sejam poucos no Japão. Os rios deles são pouco extensos, porém ali há uma presença muito grande de várias espécies de peixes. O que eles fazem? Milenarmente, pegam esses peixes, pescam e os aproveitam para pratos. Dentre esses pratos, o sushi. E o sushi, ele é muito forte na cultura japonesa, mas do ponto de vista comercial, econômico, foi fundamental para popularizar a cultura, a culinária japonesa mundo afora. Tá? É muito interessante essa relação entre o elemento físico com o cultural, que se torna cultural e que depois se torna um elemento comercial. Há um aproveitamento muito grande, né, de tudo. E aqui só nomeando alguns rios principais, vocês não precisam gravar o nome desses rios, que é o rio Shinano, que é o maior rio do Japão, com 367 quilômetros. Se vocês forem comparar esse número, essa extensão, com o rio Amazonas, por exemplo, que é o maior rio do mundo, chamado de Rio Mar, isso aqui não é nada, tá? Mas para o Japão é muita coisa. E o rio Tone, que é responsável por oferecer água a mais de 30 milhões de pessoas em Tóquio, o que nos remonta a isso aqui, que é essa importância da hidroeletricidade. Esse rio Tone fornece energia para mais de 30 milhões de pessoas em Tóquio. Tá? Então, aproveitamento muito inteligente dos recursos disponíveis. Agora, vamos falar da população japonesa. O Japão convive com uma das melhores qualidades de vida do mundo. O IDH japonês é muito alto, tá? Ele possui baixas taxas de mortalidade, quase inexistência de analfabetismo, tá bom? Taxa de mortalidade na infância muito pequena também. Dentre tantos outros índices que o Japão aparece como muito desenvolvido, né? Ele tem taxas de mortalidade muito baixas, taxas de mortalidade na infância muito baixas, taxas de analfabetismo muito baixas. O Japão desponta, né? Ele não era a segunda economia do mundo no final do século XX à toa, né? Ele tem uma população muito envelhecida, que é característico desses países desenvolvidos, uma expectativa de vida de 84,7 anos, com as mulheres vivendo mais, tá? Como já é normal, inclusive, no mundo inteiro. Há uma diminuição da força de trabalho e do consumo. O que acontece? A população está envelhecendo muito. Por quê? Porque como a população japonesa tem acesso a uma educação muito boa, né, com anos de escolaridade muito grandes, ou seja, a galera fica muito tempo estudando. É comum o pessoal chegar ao ensino superior, fazer um mestrado, um doutorado, enfim,
é uma mão de obra extremamente qualificada, essas pessoas conseguem desenvolver planejamentos familiares muito bem construídos. E o padrão de vida, né, numa cidade como Tóquio não é nada baixo. Muito pelo contrário, é muito alto. Ou seja, é mais jogo, eu, japonês, mão de obra extremamente qualificada, que estou preocupado com a minha carreira, que estou preocupado em ter uma vida confortável, ter no máximo máximo não, né? Ter e no máximo 2 filhos, estourando 2 filhos, porque assim eu consigo manter o meu padrão de vida. E no Japão, que é uma coisa compartilhada com a Coreia do Sul também, eles focam muito em educação. Mas assim, vocês não estão entendendo o que é focar em educação no Japão. Muito, 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 muito. O professor no Japão é literalmente um dos profissionais, se não o profissional mais importante de todo o país. Extremamente qualificado também. O imperador japonês, inclusive, é falado, né, que ele se curva perante o professor. Né? Por quê? Por conta dessa importância gigantesca que o Japão dá à educação há tanto tempo. Tá? Então, é uma população extremamente estudada e que tem essas percepções, né? E que tem um foco extremamente grande na sua carreira profissional. Então, já pensando nisso, os pais japoneses focam muito na educação dos seus filhos, o que significa muito gasto, porque a criança não vai só para a escola. A criança também tem curso de inglês, a criança também tem curso de música, a criança também tem curso, sei lá, de teatro, não sei, mas de literatura, porque literatura, cultura é fundamental para qualquer ser humano. E eles sabem disso, então focam muito nisso. Então, além da escola, tem várias outras atividades que o Japão financia, né, para os seus filhos, que os japoneses financiam para os seus filhos. Ou seja, grande parte da renda da família vai para a educação. Ou seja, um gasto muito significativo. Então, eu não quero ter mais de 2 filhos. Eu não quero nem ter mais de 1 filho. Só que isso na população significa uma redução da sua população economicamente ativa, que é o que a gente chama de PEA. E é essa porção da população que mais consome, que mais está inserida no mercado de trabalho e que está envelhecendo. E se essa porção da população está envelhecendo e não está tendo um reestabelecimento dessa PEA, porque não estão nascendo pessoas, ou estão nascendo muito poucas, isso vai levar, ao longo dos anos, a uma possível crise econômica. Porque se a galera está envelhecendo e não tem gente nascendo para repor essa galera que envelheceu, cadê a mão de obra? Cadê o mercado consumidor? Percebem? Então isso é algo que está sendo enfrentado pelo Japão, assim como pela maioria dos países desenvolvidos, e que ao longo dos anos eles vão ter que pensar políticas para lidar com isso. E o governo vem estimulando a natalidade, o governo vem criando políticas, inclusive algumas empresas pagam mais ou menos $10.000, né, por cada filho que o seu trabalhador tem, para estimular o crescimento dessa PEA, para estimular a população japonesa a ter filhos. Beleza? Gente, eu vou parar aqui, já passamos de 20 minutos, e eu volto na próxima parte. Então, até já.